Se você investe ou está começando a investir, deve ter se preocupado em colocar todo o seu dinheiro em investimentos e sentir medo de perder o dinheiro que você tanto batalhou para conseguir e que agora você está investindo para ter uma vida melhor no futuro. Entenda agora como você pode diminuir os seus riscos, minimizar as suas perdas e maximizar os seus ganhos. Eu vou te explicar como que você pode comprar na baixa e vender na alta sem se debruçar em estudos complexos, com uma metodologia de investimentos bem simples e intuitiva. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Bom Gasto, meu nome é Brian e já deixa o seu like, se inscreve aqui que eu vou te explicar como que você consegue vender na alta e comprar na baixa sem fazer cálculos complexos. Você já deve ter sentido medo quando você pensou em investimentos, em perder o dinheiro que você tanto batalhou para conseguir e colocar em algum investimento e ele acabar diminuindo o seu valor em vez de aumentar, né? Esse medo ele é muito natural, mas existem técnicas que a gente pode utilizar para que esse risco seja diminuído, né? Para que a gente não perca todo o valor que a gente colocou lá de uma forma muito rápida. Quando a gente investe em ativos, geralmente a gente tem que pensar como que a gente pode diminuir o risco, porque o risco ele existe. Quando a gente investe em ações, ele é um risco um pouco mais alto do que quando a gente investe em renda fixa. E existem métodos que a gente pode utilizar para diminuir esse risco. Eu vou te explicar agora como que funciona a diversificação. Então, o que é diversificar? Quando a gente faz a diversificação da nossa carteira, a gente tem que pensar em investimentos de uma forma diferente. A gente não pode simplesmente, por exemplo, pegar nosso dinheiro e investir em Petrobras. Ah não, Petrobras é uma empresa brasileira grande, eu sei que ela não vai quebrar. E simplesmente coloca o dinheiro lá. Só que se você pegar esse dinheiro e colocar todo na Petrobras, quando a Petrobras tiver algum problema, o seu dinheiro vai simplesmente perder valor e você pode acabar precisando desse dinheiro nesse momento, que geralmente quando as coisas caem é porque a gente está passando por alguma crise. E aí você vai ter que pegar o dinheiro menor do que quando você colocou ele lá. Então na diversificação o que a gente vai fazer? A gente vai pegar partes do dinheiro que a gente vai investir e colocar em ativos diferentes. São ativos que não são relacionados. Por exemplo, se a gente está colocando dinheiro em Petrobras, a gente sabe que a Petrobras ela vai variar de acordo com o preço do petróleo, ela vai variar de acordo com crises políticas no Brasil. Então a gente tem que pensar em ativos que a gente pode colocar uma parte do dinheiro, né, da nossa carteira, que não vai sofrer esse tipo de risco, que a gente não vai estar exposto ao preço do petróleo nem a crises brasileiras. Um tipo de investimento seria colocar o nosso dinheiro em BDRs de empresas no exterior. Seria uma forma de diversificar. Ou então a gente pode investir em tipos diferentes. Se a gente está investindo em minas e energia, a gente pode investir, por exemplo, em bancos. A gente vai estar diversificando na modalidade da empresa. A empresa trabalha com coisas diferentes. A gente só tem que tomar cuidado para não pulverizar a nossa carteira. Então, a partir do momento que a gente começa a diversificar, existe um momento que a gente vai colocar, por exemplo, o nosso dinheiro em 10, 15 ativos, e aí tudo bem, a gente pode estar diversificando corretamente. Mas aí a gente já vai estar com o nosso risco tão diluído que se a gente começar a investir em mais ativos, pode ser que a gente vai estar pulverizando a nossa carteira, e aí a gente não vai ter mais os ganhos que a gente teria se a gente tivesse só 15 ativos ou 10 ativos. Porque com o risco diminuído, chega uma hora que a gente não consegue diminuir ele mais, e aí os nossos ganhos é que vão diminuir. Se a gente comprar, por exemplo, todas as empresas da Bolsa Brasileira, a gente vai ficar igual ao índice Bovespa. A gente vai começar a variar de acordo com o índice Bovespa. E se a gente quer só isso, a gente compra lá um BOVA11, que já vai estar ok. Mas quando a gente quer rentabilidade, geralmente não é isso que a gente faz. A gente vai investir em empresas de ramos específicos que a gente acredita e que a gente vai diversificar, e essas empresas vão ter uma rentabilidade boa pra gente com risco diminuído. Então, quando que a gente deve começar a diversificar a nossa carteira? Quando a gente já tiver o nosso fundo de emergência concluído. O nosso fundo de emergência ele vai estar investido em renda fixa, provavelmente, né? Ele tem que ser um investimento de baixo risco. E aí, quando a gente vai começar a investir em coisas de alto risco, né? Sejam ações, por exemplo, a gente tem que começar a pensar em diversificar esses investimentos para não ficar exposto a um tipo só de variação. Então, uma das vantagens da gente investir diversificando é realmente diminuir os riscos. Então, a gente vai ter, por exemplo, investimentos no Brasil e no exterior. Então, quando a gente tem investimentos no Brasil, se o real se desvaloriza, esses investimentos geralmente vão cair de valor. Já perdeu um pouco do investimento que a gente fez aqui, o valor de mercado. Mas os investimentos no exterior, como o dólar vai subir, esses investimentos vão ficar mais altos. E com isso a gente vai ter uma parcela da nossa carteira aumentando, enquanto outra está diminuindo. E com isso a gente não perde tanto valor quando existem crises
como é que a gente está passando agora. E uma das coisas essenciais de investir diversificado é investir em coisas descorrelacionadas. O que isso quer dizer? Que a gente vai investir, por exemplo, no setor financeiro, que é um setor. A gente vai investir no setor de energia, não tem relação entre esses setores, então eles são descorrelacionados. A gente vai investir em commodities, por exemplo. Então, esses setores são todos descorrelacionados, então a gente vai ter uma variação diferente na carteira. Se a gente tiver um ganho em minas e energia, por exemplo, a gente vai ter um aumento na nossa carteira. Não vai ser acompanhado, provavelmente, pelos outros ativos, mas pelo menos a gente vai estar se blindando caso aconteça algum problema em minas e energia. Então esses ativos vão ficar aqui enquanto minas e energia vai cair. E a gente não vai perder tanto dinheiro assim. E quais são as desvantagens da gente diversificar? É exatamente a gente fazer um estudo um pouco melhor de onde a gente está colocando o nosso dinheiro. A gente não pode investir, não deveria pelo menos investir no que a gente não conhece. Então se a gente não conhece algum setor, não sabe como a empresa funciona, a gente primeiro tem que avaliar, estudar como que funciona, quais são os indicadores dessa empresa para depois a gente investir. Dessa maneira a gente vai estar diversificando da forma correta. Senão a gente vai estar pulverizando, porque a gente não sabe os riscos que aquela empresa enfrenta e a gente vai acabar perdendo dinheiro no longo prazo. Então, se você receber alguma dica de algum guru financeiro, estude sobre aquele ativo antes de investir. Se você ficou tentado em investir, estuda primeiro. Você não sabe o que aquela empresa está fazendo, qual é o ramo daquela empresa, com o que ela ganha dinheiro. Então é melhor você aprender sobre ela antes de colocar o seu dinheiro lá, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro e colocando a culpa em outra pessoa. Mas o único responsável pelos seus investimentos é você mesmo. Por exemplo, uma pessoa vegana, não faz sentido ela investir em uma empresa do setor de carnes, por exemplo. Não está relacionado ao que qual que é o sentido da vida dela. Então, se você recebe uma indicação de investir numa empresa que não está alinhado com os seus ideais de vida, se você simplesmente investe, você vai estar dando dinheiro para uma coisa que você não acredita. Beleza, agora que a gente diversificou a nossa carteira da maneira correta, como que a gente pode sempre comprar na baixa e vender na alta, sem ficar olhando para indicadores, se debruçando em indicadores complexos? A gente consegue isso através do rebalanceamento de carteira. O que é o rebalanceamento? Você vai ter que definir qual a porcentagem da sua carteira de investimentos você vai colocar em qual tipo de ativo. Por exemplo, eu gosto de repartir a minha carteira em 4 tipos de ativos. São investimentos no Brasil, investimentos no exterior, fundos imobiliários, e algum outro tipo de ativo de renda fixa, para que eu tenha uma oportunidade quando algum ativo cair e a gente quiser comprar. Dessa forma, eu sempre vou manter uma porcentagem entre cada tipo de ativo. Então, por exemplo, eu posso investir 30% da minha carteira em ativos aqui no Brasil, 20% da minha carteira em ativos no exterior, 25% da minha carteira em fundos imobiliários e outros 25% em títulos de renda fixa. Então, como eu tenho bem definido qual o tipo de investimento que eu vou fazer e qual a porcentagem da minha carteira vai ficar em cada tipo, eu vou tentar sempre, ao longo do tempo, manter essa porcentagem. Então, por exemplo, vamos pegar o cenário atual. O dólar está disparando e o real está caindo. Então, os meus ativos aqui no Brasil, eles tendem a se desvalorizar. Então, os 30% que eu tinha, eles vão diminuir, vão passar a ser 20%, por exemplo, enquanto os ativos que eu tenho no exterior vão se valorizar. Então aqueles 20% vão passar para 30% ou até 40%. Quando isso acontece, quando eu for investir meu dinheiro de novo, que geralmente é mês a mês, esse é o prazo que eu invisto, eu vou pegar nesse mês seguinte, que teve essa desvalorização e valorização, e realizar o rebalanceamento. Ou seja, se as minhas ações no exterior estão maiores, eu vou trazer ela para o patamar que ela tinha que ficar. Por exemplo, se ela está agora a 40%, eu vou trazer ela para 20%. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vender os ativos que eu tenho até eu chegar em 20%. Ou eu vou aportar mais dinheiro nas minhas ações no Brasil, para que elas subam de valor. Então, como eu tinha 20% e o meu ideal é 30%, eu vou colocar mais dinheiro para que os 20% se tornem 30%. Com isso, eu vou rebalancear minha carteira para as minhas porcentagens ficarem iguais ao que eu idealizei. Dessa forma, intuitivamente, eu vou estar vendendo na alta e comprando na baixa, porque eu vou comprar quando meus ativos estiverem baixo para eles subir e vou vender quando os meus ativos estiverem alto para eles descer. Então, na hora de fazer o rebalanceamento, faça o seguinte:
pense quantos por cento da sua carteira vai ficar em cada tipo de ativo e defina um prazo para fazer o rebalanceamento. Porque senão você vai ficar tentado a, por exemplo, subir o valor do dólar e você vai querer ir naquela hora e vender. Mas pode ser que no prazo que você definiu ainda não chegou o momento de você vender. Então espere o prazo para que você venda sempre no melhor momento. Seguindo essas dicas, você vai melhorar muito seus investimentos e lembre-se sempre, eu invisto no longo prazo. Eu estou pensando daqui a 30, 40, 50 anos. Então, eu não penso na Bolsa de Valores como um cassino, por exemplo. Eu não estou lá para ganhar dinheiro no curto prazo. Eu não quero ficar simplesmente comprando e vendendo as coisas. Eu quero comprar empresas em que eu acredito e que estão alinhadas com o meu estilo de vida. Dessa forma, eu vou investir no que eu acredito e com isso, no longo prazo, eu vou ter o retorno de todo esse investimento que eu fiz. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou responder para vocês o mais rápido possível e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que queiram investir, estejam iniciando nos investimentos e queiram já aprender como fazer para investir da maneira correta, para não simplesmente colocar o dinheiro lá e não saber para onde que seu dinheiro vai. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha e lembre-se sempre, faça um bom gasto. Até mais!